Pessoal, análise técnica para Japão e Croácia, partida das oitavas de final na segunda-feira, dia 5 de novembro, às 12 horas, mais conhecido como meio-dia. Vamos ao Japão. O que esperar desse Japão? Esse Japão jogou 6 tempos de futebol na Copa do Mundo. Foi muito mal no primeiro tempo contra a Alemanha, foi muito mal nos 2 tempos contra a Costa Rica, foi muito mal no primeiro tempo contra a Espanha. Foi muito bem no segundo tempo do jogo da Alemanha e muito bem no segundo tempo do jogo da Espanha. Mais ou menos, né? Foi muito bem durante 25, 30 minutos. O resto viu a Espanha jogar e se defendeu. Mas vamos colocar que me parece que tem 2 seleções do Japão. Uma que jogou 1/3 da Copa, outra que jogou 2/3 da Copa. Qual seleção vem amanhã? E é muito fácil identificar isso, tá aí. Nome japonês aqui vai ficar mais difícil, então eu vou dar uma olhadinha aqui no meu campinho. Jogadores que mudaram o jogo contra a Espanha e contra a Alemanha. Mitoma, jogador do Brighton, meio campista. Hitsudoan, do Freiburg. Takuma Asano, do Bochum. E o nosso conhecido Takumi Minamino. E os 4 continuam no banco. E eu me pergunto, por quê? Será que o time do Japão é tão bom assim que os melhores jogadores são piores que os que estão lá dentro? É estranho, tá? Então, o que esperar do Japão? Vamos ver a escalação. Guardem esses 4 nomes. São os nomes que fazem o Japão atacar. O resto não consegue trazer muito. Tem até jogadores bons, tá? O Kamada, do Frankfurt, que é um bom jogador. Kamada, não... botei aqui, tem gente falando de todos os jeitos, tá, gente? Então, eu vou esperar. Tem o Endo, que eu gosto, mas cabe, tá? No lugar do Maeda, um Asano. No lugar do Ito, o Hitsudoan tá jogando mais. No próprio lugar do Tanaka, do Düsseldorf, eu acho que o Mitoma vem entrando melhor. Vai defender? Então defende bem, tá? Tenta não complicar para o segundo tempo. Mas tudo bem, vamos esperar o Japão. Não acho um jogo muito fácil para a Croácia, não, apesar de eu achar a Croácia favorita. Croácia. A alma da Croácia, gente, está naquele meio de campo, tá? Meio de campo que eu venho falando aqui, refalando para vocês. A gente tem Brozovic, Luka Modric, Kovacic. E dos lados, às vezes, Kramaric aqui quando não está centralizado e Perisic. São 5 jogadores sensacionais. A gente tem o Gvardiol fazendo uma boa Copa. O Sousa fazendo uma boa Copa. Então é um time bom, é um time muito qualificado. Vai ter um jogo de correria, já não é um time tão novinho. Eu acho a Croácia favorita. A Croácia é o time que faz o futebol fluir naturalmente, então eu vejo um favoritismo, mas eu vejo um jogo difícil. Quando a gente vê um favorito, mas vê um jogo difícil, a gente vai para as odds, tá? E quais são as odds que eu tenho aqui? Eu tenho 2,12 um back Croácia, 4,2 um Japão. 2,12 poderia... Depende, tá, gente? É um back, é um valor muito bom se a Croácia entrar jogando bem. E o Japão entrar como o Japão entrou nas 3 partidas até agora na Copa. Então, vejo um back interessante, dependendo, não dá para eu vir aqui e cravar, olha, vou entrar em back pré-live. Não vou fazer isso. Vou esperar o jogo, tá? Até hoje a gente viu que foi muito difícil bater um padrão back em todas as partidas das oitavas de final. Esse back demorou um tempinho. Então, calma, observar isso. Não vou nem olhar a odd de goleada, não vejo odd de goleada como viável. Mas vejo sim o que está acontecendo em todos os jogos. O time que sai perdendo de 1-0, ele pode segurar um pouquinho no primeiro tempo. No segundo tempo ele vai ter que sair, tá? Então é prestando atenção nesses over que surgem no segundo tempo de 15, 20 minutos, que aí a seleção que está jogando pior e que está mais fraca no jogo, sentindo a pressão do adversário, ela vai ter que sair. Ou ela sai para jogar bola pelo menos 20, 25 minutos, ou ela fica de fora da Copa. Então, esses valores estão sendo interessantes. Às vezes, se a gente deixar para pegar lá no final, eu tenho visto que o over limit está muito lá embaixo, tá? Então, eu estou tentando pegar o over acima e free betando. É uma opção. Vamos ver até onde essa Croácia vai para cima. A gente viu uma Croácia que contra o Canadá foi para cima, mas nos outros jogos não foi tanto assim para cima, tá? Então, esperar essa Croácia, ver como é que essa Croácia vai se comportar em campo. Eu acho um jogo de calma, de paciência, com ligeiro favoritismo para a Croácia, tá? E se a Inglaterra passa, que está faltando a Inglaterra só antes de eu gravar esse vídeo, a Croácia vai ficando com pressão. Todos os favoritos estão passando. E essa pressão pega nos favoritos, tá? Então, assim, continuo achando a Croácia favorita.
Esse back tem um valor excelente se a Croácia estiver jogando para esse back de 2,12, tá? E prestar atenção no over a partir de 15, 17 minutos do segundo tempo, que é a hora que o time que está perdendo tem que sair. Grande abraço a todos e voltamos com a análise já do jogo do Brasil contra a Super Coreia do Sul. Grande abraço.